Doutor Marcelo Nogueira Reis, Ah, finalmente, rapaz. finalmente, tá vendo você? Tá vendo? Tava aqui. Não me convidou, não mandou entrar. Pois é, rapaz, você veio fantasiado de escritório, eu não estava te achando, eu estava procurando o Marcelo. Tá vendo você? Eu aqui. E aí, velho? Tudo, graças a Deus, que bom lhe receber, meu amigo. Deixa eu aproveitar para dar boas-vindas a todos. Vamos É lá. com muito orgulho que a gente recomeça essa nova temporada 2022 das Lives da Brasel. Ela foi um marco muito importante na história da Brasel, recente. E é com muito orgulho que a gente reinicia essa temporada com um grande amigo, parceiro de longa data, de muitas batalhas que ainda virão enormes pela frente. E merecia depois uma live só para contar um pouco dessa história, né, Marcelo? Porque tem tanta Tem coisa interessante que a gente já muitos viveu capítulos. junto, né? Enfrentamentos de Exatamente. ordem tão grandes, né, rapaz? E tão importantes, né? Pois Isso, é. isso, isso. Eu tenho falado sempre essa oportunidade com amigos como você, Marcelo, de dar meu testemunho e minha gratidão, porque realmente são anos de uma construção de uma história, e toda ela em cima de crenças, né, de busca dos direitos, de uma coisa realmente bonita, né, ganhando, apanhando e batendo, mas aprendendo muito sempre, né, cara, e a gente está aí sempre nessa tocada, É. assim, é uma qualidade de uma relação que realmente nos encanta. Assim, eu acho que esse é o grande propósito que, como associativismo, a gente carrega, e eu vejo você sempre muito atuante, não só como advogado, tributarista, mas também nessa militância do associativismo empresarial, né? Você está em todas as entidades que você participa, tá aí até aproveitando já para dar esse gancho, doutor Marcelo Nogueira Reis, aqui um sócio, coordenador tributário do escritório Nogueira Reis Advogados. Não dá para ler o currículo dele todo, senão a gente passaria 2 dias só fazendo uma live do currículo. E ele sabe que nossa questão é chamado papo reto, e ele é melhor ainda, melhor do que eu até nesse quesito. Isso. Não é, Mesmo dessa, que a gente não pega é na dessas internet. firulas, né, Marcelo? Não, Não não é precisa dessas não. firulas, né? Tá lá na internet. Quem quiser pega lá. Se tiver curiosidade, vai lá e pega, né? Mas tem Exatamente. um, que eu não, tem um que eu não posso deixar de colocar e de registrar sempre, que é o núcleo jurídico da Brasel, coordenador e parceiraço. Então, Com muita esse, honra, esse, amigo. esse tem que estar colocado aqui hoje, dentro de outras Fantástico. coisas. Mas, Marcelão, partindo para o papo reto, para a gente encaminhar logo o processo, a gente tem uma missão sempre muito difícil, de falar de imposto, falar de tributo, falar desse tipo de matéria, é sempre muito delicado, porque ela, por natureza, já é complexa, e ela, no Brasil e na Bahia, em Salvador, isso ainda é mais delicado e mais complicado ainda, como a gente já conhece toda essa estrutura. Então, hoje a gente está focando exatamente numa temática específica, que é o chamado PERSE, e aí primeiro papo, o que é esse bendito Perse? Pois é, amigo. Boa noite. Prazer e honra estar aqui com vocês, mais uma vez, junto com a Brasel. E você já fez essa introdução aí da nossa relação histórica, de muitos anos, de muitas batalhas, é verdade. Estamos vivendo mais uma, que é esse PERSE, que na verdade é um programa de estímulo ao setor de eventos. Então, o setor de evento tão prejudicado na época da pandemia, e até hoje sofre aí os resquícios daquele período. Então, o Congresso Nacional decidiu elaborar uma lei que, na verdade, que tem um tripé. A lei, quando concebida e quando submetida à aprovação do presidente da República, ela trazia, primeiro, um incentivo, um estímulo, uma espécie de refis com condições diferenciadas de pagamento de débitos tributários, que para esse setor de eventos trazia também uma indenização que ainda não foi regulamentado, mas um valor a ser devolvido em dinheiro para reparar exatamente aquelas empresas que mais sofreram do setor de evento no período da pandemia. E terceiro, que é o objeto do nosso bate-papo de hoje, que seria uma desoneração tributária. A alíquota zero para as empresas do setor, para a questão de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Então, essa é uma definição, em princípio, do que é o PES, do que é o programa de estímulos, mas
O detalhe disso é que uma das 3 pernas foi quebrada inicialmente. Então, o presidente da República, atendendo a uma recomendação do Ministério da Economia, ele vetou a parte do PERSE que tratava da desoneração. Manteve o refis do PERSE, manteve ainda o procedimento de indenização que ainda não foi regulamentado, portanto não está valendo, mas está previsto, mas a questão da desoneração foi vetada. Mas a lei continuou em vigor, produzindo efeitos, tanto que muitas empresas do setor de eventos foram buscar o seu refis e fizeram os refis na Procuradoria para os débitos inscritos em dívida ativa. Então, em termos de definição, é isso. E o problema começa exatamente na questão da parte vetada, que posteriormente o Congresso derrubou o veto do presidente. Significando o quê? Se derrubou o veto, a lei, naquele pedaço vetado, ela vem e começa a valer. Então, nós temos hoje, neste momento, válidas todos os dispositivos da lei. Aqueles vetados que foram derrubados estão em vigor. E esse é o grande problema. Problema ou solução? Não sabemos. Essa é a nossa discussão. Afinal de contas, a parte da desoneração, da alíquota zero, vale para quem? Vale a partir de quando? Aí é esse bate-papo que a gente está se dispondo hoje. Maravilha. Isso só para mostrar claramente, né, Marcelo, que miséria é pouca é bobagem, né? Porque além do programa, o programa trata, como você falou aí, de várias pernas dentro de uma legislação só, atingindo frontalmente coisas importantíssimas. E ainda tem um elemento que eu estou lembrando aí, Marcelo, que é a questão que eles falam lá na lei, também da ressarcimento de salários, que está lá posto, que ainda vai ser pendente de regulamentação com teto de, acho que, se eu não me engano, 2 ou 5 bilhões, que eu não estou me recordando agora o texto da lei, mas, ou seja, a gente ainda vai voltar a falar sobre esse assunto muito ainda, né? Com certeza. O PS, como você mesmo disse, é resultado de lutas do setor. O setor de eventos, como um todo, ele foi brigar, foi dizer, gente, eu não posso, estou sobrevivendo, estou sufocado. Preciso cuidar dos meus débitos passados e preciso ter um alívio nas minhas contas daqui para frente. Então, o PERSE é mais ou menos isso. Só que, como toda lei no Brasil, ela vem cheia de imperfeições, de omissões, de palavras vagas, e a gente acaba assim, sem saber. Tributaristas, juízes, todo mundo está nesse momento com essas dúvidas todas. E aí, agora, vamos lá, vamos discutir. Você usou adjetivos simpáticos, viu, Marcelo? Tá. Mas então vamos lá, até primeiro para outra coisa, assim, que é outro palavrão para empreendedor e gestor. Desoneração tributária, o que é isso, né? Pois é, desoneração é uma palavra genérica para expressar que em determinados tributos não haverá a cobrança. E os nomes aí variam, chama de isenção. Tecnicamente, claro, eles têm diferenças. Então, isenção é uma coisa, imunidade é outra coisa, alíquota zero é outra coisa. E neste caso específico do PERSE, estamos tratando de alíquota zero para o PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro. E aí começam as discussões. Não é? Quem está... Primeira discussão, sei lá, está valendo a partir de quando? Bom, eu entendo que esta parte da lei ela passou a valer no momento em que foi publicado a parte da lei cujo veto foi derrubado. Isso aconteceu em março de 2018, de março de 2022. Então, a parte da desoneração, da alíquota zero, PIS, COFINS, é a partir de 18 de março de 2022. Então, vai se refletir nos recolhimentos a partir de abril de 2022. Então, já estamos, neste momento, em plena regra de desoneração, de não cobrança destes tributos das empresas do setor de eventos assim definidas na lei. E aí entramos no outro problema. Isso. Aí vem esse quesito para a gente afunilar como é isso no segmento de bares e restaurantes, né? Pronto. Esse é o grande problema, meu amigo. Por quê?
A lei, ela, até porque é importante a gente dividir isso com quem está assistindo. A lei, estou falando da lei, ainda não estou falando nada de outra coisa. Diz que fica instituído o programa, criar condições para o setor de eventos, olha, sempre tem essa expressão, setor de eventos, setor de eventos. Aí vem, aos efeitos desta lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos, consideram-se pertencentes ao setor de eventos, as pessoas jurídicas que exercem as seguintes atividades, e aí lista as atividades, que são congresso, feira, evento esportivo, hotelaria, administração de sala de exibição cinematográfica, e no quarto, ele diz assim, prestação de serviços turísticos, conforme artigo 21, e remete para outra lei. Veja que até aí, bares e restaurantes não aparecem. Não estão citados. Expressamente na lei não aparece. Mas esse inciso 4º dá uma expressão mais genérica dos prestação de serviços turísticos, conforme artigo 21 da lei tal. Aí vamos lá. Aí vamos pegar o artigo 21 da lei tal. Tá aqui. Que é exatamente a lei que trata dos serviços turísticos. Quem são os prestadores? Aí vem o artigo 21, de forma expressa, e diz: consideram-se prestadores de serviços turísticos. Para fim desta lei, aí vem hospedagem, agência de turismo, transportadora de turismo, organização de eventos, parques temáticos e acampamentos turísticos. Só. Não, ainda não estamos falando dos bares e restaurantes. Mas aí vem o parágrafo único que fala: poderão ser cadastrados no Ministério do Turismo, ou seja, deixa de forma facultativa. Aí sim, bares, restaurantes, cafeterias similares. Por que eu estou falando isso assim desta forma? Porque de uma forma assim mais geral, é óbvio que o setor de bares e restaurantes foram os mais afetados, junto com a hotelaria, com o problema da pandemia. Só que a gente já está acostumado a interpretar, infelizmente, o fisco, de forma restritiva qualquer dispositivo de lei. Então, ela podendo fazer isso, eu acho que a tendência é que ela fará. Então, aí é que vem a questão da portaria. Lembre-se, lembre-se não, mas é importante agora frisar que a própria lei, ela diz que, cadê aqui, Marcelão, aqui, ela diz: o ato do Ministério da Economia publicará os códigos de classificação fiscal de atividade econômica, os CNAEs, que se enquadram na definição de setor de eventos, referido no parágrafo 1º deste artigo. Opa, já abriu uma janela. Ou seja, apesar de ela nominar quem ela entende que é setor de evento, ela também abre e diz que isso será objeto de uma outra portaria do Ministério da Economia. E aí vem a portaria, que é bom que se frise, ela foi publicada antes da derrubada dos vetos. Ou seja, a portaria do Ministério da Economia, ela foi publicada antes da derrubada dos vetos. Significando dizer mais ou menos o seguinte: quando da publicação dessa portaria, o Ministério da Economia ainda não estava trabalhando com desoneração tributária. Estava trabalhando com refis do PERSE e fez uma classificação onde existem 2 anexos. E bares e restaurantes estão no anexo 2. Só que, por esta portaria, quem está no anexo 2, que são os bares e restaurantes e similares, eles somente poderiam usufruir do PERSE se estivesse, à época da publicação da lei, cadastrado no tal cadastro, que é o cadastro do Ministério do Turismo. Então, veja a coxa que está aí de retalhos. Veja a dificuldade de se interpretar. Porque vai ter interpretação para todo jeito, a depender do lado que você tombe. Então, bares, restaurantes, está previsto no PERSE? Está. Está expressamente? Está. Mas está no anexo 2. E no anexo 2, a portaria que criou o anexo diz que para usufruir do favor do PERSE, teria que ter o cadastro.
Aí começam as discussões jurídicas. Ah, isso não está na lei. Ok, isso está na portaria, mas a lei remete a uma portaria. Então, Luizinho, a discussão é essa. Se nós, bares e restaurantes, podemos ou não podemos. Se você entrar discutindo com outros escritórios do Brasil inteiro, essa mesma agonia está lá. Sim. Ou seja, muitos defendendo, primeiro, que esse cadastro não está previsto na lei, que quem está previsto é o setor de eventos, e, portanto, bares e restaurantes, pelo anexo 2, estaria no setor de eventos. Mas, por outro lado, a mesma portaria traz como exigência para usufruir a questão do cadastro. Aí vem uma outra questão. E se eu agora me cadastrar e eu quiser passar, a partir de agora, a usufruir da desoneração? Eu direi, olha, é uma aventura que nós poderemos discutir e até ver isso reconhecido no judiciário, mas é importante registrar que, pela portaria, o cadastro teria que ser anterior. E não 3 de maio de 2021, se não me falha a memória, né, Matheus? Antes disso, porque como entrou em vigor em 18 de maio, então teria que estar o interessado, a empresa interessada cadastrada antes disso. É o que está na portaria. Então aí poderá vários questionamentos. Repito, questionamentos. E nós estamos aqui discutindo sobre segurança jurídica. Isso. Segurança jurídica é uma coisa, aventura é outra. Por melhor que seja a aventura, por melhores armas que possamos enfrentar esta aventura. Mas é bom que todos que estão aqui do setor de eventos saibam que a tendência, a probabilidade da Receita Federal começar a expedir atos, consultas, respostas, entendimento de que esta restrição do cadastro vale e, portanto, quem entrou depois não pode usufruir, essa probabilidade é muito grande. Então, a gente está aqui, esse nosso bate-papo é para esclarecer, para mostrar quantos espinhos existem nesta caminhada, que a gente poderá enfrentar, se quiser, ou então aguardar, que talvez seja o mais recomendável, aguardar um pouco mais, para ver se a Receita Federal finalmente se manifesta. Porque, repito, essa portaria, quando foi editada, ela não estava contando com a parte da desoneração, que estava vetada pelo presidente. Só que não dá para negar que isso é um ato oficial do Ministério da Economia. Ou seja, é o Ministério da Economia que está dizendo quem é setor de evento. Agora a Receita vai dizer que não é? Não, isso ela não vai fazer, espero eu. Ela não vai fazer. O que ela vai é restringir a interpretação. Até porque é um dado interessante. Interessantíssimo, aliás. Como essa portaria serviu para a questão do refis, e, portanto, muitas empresas procuraram a Procuradoria da Fazenda Nacional para fazer o pagamento de suas dívidas, a Procuradoria levou isso em consideração. Ou seja, esta portaria foi considerada pela Procuradoria para dar ou não dar os benefícios do PERSE. E mais, se você entrar no site da Procuradoria lá, tem, no Perguntas e Respostas, eu vi, até printei, que eles admitiam até o subgrupo, ou seja, o KNAI da atividade secundária. Sim. E eu vi um caso prático de empresas que não tem, em tese, não tem nada a ver com o setor de eventos, mas estão aqui no anexo 1. Então, por exemplo, sei lá, instalação de janela, tetos, divisórias e armários embutidos. Em princípio, não é uma atividade própria do setor de eventos, mas, claro, ela poderá aplicar tudo isso em um evento, óbvio, instalando divisórias, janelas, em qualquer evento que tenha sido acontecendo. Mas entenda, quando o PERSE abriu, a oportunidade de ela pagar suas dívidas tributárias antigas, a Procuradoria não fez uma investigação de qual pedaço daquela receita não tributável se referiu ao setor de evento. Não, ela pegou toda a dívida do setor da empresa e jogou dentro do PERSE. Então, se por acaso essa empresa fez exclusivamente portas e janelas de um prédio comercial e estava com dívida tributária, ela foi para o PERSE e ninguém indagou nada dela.
Então, são essas incoerências que certamente nós nos depararemos daqui a pouco, quando a Receita Federal, se a Receita Federal vier com uma interpretação restritiva, que a gente vai dizer, opa, e antes? Por que vocês adotaram uma interpretação ampliativa? Então, a gente não sabe, infelizmente, meu amigo, a esta altura, passados 2 meses, eu lhe confesso, como advogado, que eu não sei exatamente o que é que vai acontecer. E sempre eu peço a quem me consulta, eu dou o seguinte conselho. Eu, se fosse você, eu aguardaria um pouco mais, para que esse negócio seja regulamentado. Ou então, se eu quiser mesmo partir para o enfrentamento, que pelo menos vá via depósito judicial. Chega todo no final do mês, calcule lá o valor do PIS, da COFINS desonerado, do imposto de renda, e aí deposita judicialmente e sai com a briga. Mas mesmo para brigar, até para brigar, Luiz, a gente está com problema, porque a Receita não se manifesta. Eu não sei até agora, sinceramente. Tem 1000 indagações que a gente já bateu um papo antes aí. Verdade. Eu queria aproveitar nesse momento para fazer o que você já fez, que é esse gancho de levantar. Está falando sobre segurança jurídica e, como você falou, as aventuras ou as possibilidades que existem por consequência de qualquer questionamento a acessar o judiciário para tal. Tem N, como você levantou. Porque a gente tem muito cuidado com isso, sempre teve, né, Marcelo? De lidar com esses temas e com esses assuntos, porque ainda mais num momento como esse, que isso pode representar a falência ou não da empresa, a possibilidade dela continuar, né, porque é um benefício altamente significativo, né, você conseguir essas expressões. Então, a gente sabe da importância que isso é para o dia a dia da empresa. A gente já vinha falando desde a época da pandemia, que a gente via o enfrentamento disso ia demorar ainda 2, 3, 4 anos pós-pandemia, ou pós-retorno do processo, pelos efeitos causados devastadores. E a gente sabe que agora está uma agonia muito grande, principalmente, por exemplo, amanhã, esse dia já vem recolhimento. Aí o cara tem que tomar a decisão, paga ou não paga, né? Começa a ver um valor gigantesco e, poxa, isso vai fazer diferença para mim, e como é que eu vou lidar com esse assunto? Então, é muito importante frisar isso que você frisou, que uma coisa é a segurança jurídica estabelecida do que está lá na lei, e outra coisa é questionar esses elementos que estão lá dentro, né? E o enquadramento que a sua empresa vai ter nessa circunstância. E aí também, até aproveitando isso que a gente já conversou, Marcelo, que é também como fazer isso em termos do associativismo, né, sobre o guarda-chuva de uma entidade. E aí você estava comentando comigo essa dificuldade exatamente nesse sentido, das N variáveis que existem por baixo disso daí, que você não tem uma uniformidade, né? Como agir nesse sentido, né? Mas exatamente, porque além dessas discussões que nós já enfrentamos aqui agora, existem outras. Então, por exemplo, as empresas do Simples Nacional podem ou não podem entrar no PS, na parte tributária da desoneração? A lei não trata disso. Mas já é quase que um consenso entre os tributaristas que o benefício do Simples Nacional, por si só, já é um benefício, vamos chamar assim, total. E o que não estiver ali, naquela lei, na Lei Complementar 123, não poderá ser instituído por uma lei ordinária, como foi o caso. E lá também, na Lei Complementar do Simples Nacional, fala de uma forma mais ou menos assim, de que não poderá ter mais benefícios fiscais do que os já concedidos pela lei do Simples Nacional. Então, essa parte dos filiados da Abrazel que estão no Simples Nacional, elas provavelmente não terão esse direito. Estou dizendo provavelmente porque é a minha interpretação, mas pode ser que o fisco diga não, pode sim, o Simples Nacional também. Eu não acredito, mas é bom que fique alerta aqui, que a quase unanimidade dos tributaristas entende que as empresas do Simples Nacional estão fora. Então, veja, numa medida judicial em nome da Abrazel, a gente já poderia ter um problema. Não podem as empresas do Simples. Aí vamos enfrentar a segunda discussão, que também está perpassando, que é a questão de que o PERSE, na parte da desoneração, só poderia ser usufruída por empresas do lucro real. Sim. Nem lucro presumido poderia
Por quê? Porque existe uma outra lei, que é a lei, vamos chamar, que trata de imposto de renda de uma forma geral, que tem um dispositivo lá perigosíssimo, de fato, dizendo que estão obrigadas ao lucro real, entre outras, as empresas que, autorizadas pela legislação tributária, usufruam de benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto. Como neste caso há uma redução, evidentemente, pelo menos do imposto de renda, então pode ser mais uma interpretação do fisco dizendo que para usufruir do PERS, a empresa tem que ser do lucro real. Imagine, então, nós vamos trabalhar, o Brasil vai trabalhar para quem? Para as empresas do lucro real, afiliadas, associadas, quais seriam? Não sei, estou dizendo apenas isso. Você vê. Sim, O 92% da gente é 92% da gente é micro, pequena empresa e simples nacional. Perfeito. Então, entendeu? A dificuldade que é a gente fazer uma orientação para um universo tão diferente, tão heterogêneo, várias saídas podem acontecer pela Receita Federal. Claro que a depender da interpretação que ela venha a dar, que ainda não deu expressamente, quanto à questão da desoneração, qualquer interpretação a gente vai poder brigar na época certa, aí sim, enfrentando os argumentos e as armas que a gente consegue enxergar. Porque agora a gente só está achando das possíveis interpretações do fisco e das prováveis restrições que ele fará para admitir quem está ou quem não está dentro da desoneração. E a gente, eu acho, e aí mais uma vez, né, Marcelo, essa questão da gente se colocar a campo, como a gente está botando aqui no papo reto que a gente chama, de enfrentar esse diálogo abertamente, nesse sentido de mostrar o que é segurança e o que é insegurança e a quantidade de variáveis que existem nesse caminho e o quanto a gente está tendo cuidado de traçar estratégias que vão beneficiar efetivamente, né, Marcelo? Que é aquela coisa de ficar fazendo espuma, de não ficar falando coisas que a gente sabe, né? Aventuras que a gente sabe que tem um processo muito, muito difícil de conquista ou quase inacessível. Isso, eu sei também o quanto isso é angustiante também, tanto para a gente que é, né, instrumento dessa veiculação da informação, quanto do outro lado que o cara está querendo resolver a vida dele e quer uma resposta que você chega no final assim, está tudo bem, mas e aí, faço o quê, né? A pergunta termina sempre no final, preto no branco, né? Vou por aqui ou vou por ali? Pois é. Você veja quantos senões nós estamos colocando em possíveis interpretações do fisco. Por que estamos dizendo são possíveis? Porque, de fato, a gente está acostumado nesse embate diário com o fisco federal, estadual e municipal, a gente sabe que quanto mais restritivo eles puderem ser, eles serão, para diminuir exatamente a quantidade de pessoas que ficarão sem pagar. Você imagine todos os bares, restaurantes e similares do Brasil inteiro não pagando PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social durante 5 anos. Entendeu? É difícil a gente acreditar que isso acontecerá. É muito difícil. Já estou falando desse setor de bares e restaurantes especificamente. Claro, tem outros setores que têm outras dúvidas aí. Então, outra coisa que eu falei que não aconteceu para efeito de enquadramento da Procuradoria em relação às dívidas possíveis de serem incluídas no refis do PERS, é a questão de qual o faturamento, que receitas eles considerarão para efeito de desoneração. Serão quaisquer receitas ou receitas exclusivamente para o setor de eventos? Essa é uma discussão que eu tenho visto muito. Muitas dúvidas que existem nesse assunto PERS. É um assunto que está começando agora e você veja quantas dúvidas existem. Você não imagina, amigo. Aliás, eu imagino você também aí, liderando o setor de eventos. Quantas perguntas não chegam para você nesse sentido? Faço o quê? Faço o quê? Agora, esse faço o quê é muito questão de perfil. O perfil segurança é aguardar um pouco mais para ver o que é que o fisco vai dizer expressamente. Perfil segurança. Agora, pode também ter o perfil de assim, opa, eu tenho aqui uma chance juridicamente discutível de defender que eu não tenho que pagar PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social pelos próximos 5 anos. Posso aproveitar e deixar de pagar.
claro, sabendo que se a interpretação for mais restritiva e se o fisco, de alguma forma, pegar essa desoneração feita, ele vai autuar. Então, ele vai saber que vai ter que enfrentar um auto de infração, defesa, vai ficar um tempinho aí administrando esse passivo, mas a gente sabe que na hora que a pessoa está afogada, às vezes se segura em qualquer toco para não morrer. Pode ser uma saída, porque é juridicamente discutível o assunto. Mas o mais recomendável agora, na minha opinião, é simplesmente aguardar. Ou então, sermos proativos e vamos provocar o fisco através de uma consulta formal, que tem dois lados. Porque na hora que a gente consulta, vem de lá uma resposta, e é uma resposta vinculativa. Então, o fisco vai dizer, olhe, você é do Simples? Não pode. Você é lucro presumido? Não pode. A única receita que pode é a receita de evento. E começa a criar gosto ruim. E aí, meu amigo, aí só brigando na justiça. Porque a opinião oficial que você buscou já obteve. E aí, faz como? Então, é complicado. Mas o que a gente pode se dispor, amigo, e essa é a nossa luta, e essa é a minha disponibilidade, é qualquer interessado, qualquer associado que enviar qualquer dúvida para você, você manda e a gente aqui dá a nossa opinião. E mensurando os riscos da pessoa, e aí cada um com o seu perfil é que vai decidir o que fazer. Inclusive, se for o caso, judicializar. Maravilha. Até aproveitando, e até nesse sentido, Marcelo, se caso, assim, como você está falando, vamos aguardar um pouco mais. Mas o fato de aguardar um pouco mais é em função de entender a regulamentação, ou seja, mapear o universo, né, para ver como é que você vai se beneficiar ou não daquilo tudo que vai estar colocado. Mas, ou seja, caso você encontre uma situação que você já poderia estar se beneficiando, você não perde isso, você tem como recuperá-la, não é isso? Claro, claro. É porque a questão, para mim, nesse caso do setor de bares e restaurantes, a questão decisiva vai ser a interpretação que o fisco dará e o judiciário dará sobre a questão do cadastro. Sim. Esse cadastro aí veio complicar a vida de todo mundo que está no anexo 2, inclusive bares e restaurantes. Porque Sim. a lei, repito, exige que tenha o cadastro à época da promulgação da lei. Então, essa questão, por si só, se um ou outro restaurante não atender, inviabilizará o uso da desoneração? Esse é o ponto. E, sinceramente, para o setor de bares e restaurantes, este é o ponto. Porque, de cara, ela está no anexo 2, que exige o tal do cadastro. Então, a questão é, precisará do cadastro prévio? Segunda questão, quem, a partir de agora, se cadastrar do cadastro, poderá passar a usufruir da desoneração? Segunda questão. Terceira questão do lucro presumido, do lucro real ou do Simples Nacional. Quem poderá usufruir? Todo mundo? Um, o outro? Entendeu? Quantas questões que realmente nos preocupa, nós intérpretes dessa norma, é aguardar um pouco mais. Ou que o fisco venha com a orientação para a gente saber o que é que ele pensa, ou o judiciário, começando a enfrentar aqui e ali as questões, comece a se posicionar, nos incentivando, ou a gente então vai ficar triste e acabar aceitando ou não. Vamos ver. Estamos começando esse jogo. Amigo, estamos começando. A jornada está só nos seus primeiros passos, né? Sem dúvida. E até nesse caminho que você levantou, Marcelo, perguntas que chegaram para os associados e conseguiram colocar, que eu acho que é para a gente... Você já deu uma visão geral, acho que já está claro os perfis e está claro, mais uma vez, citar isso, o que é segurança jurídica e o que é enfrentamento do questionamento dessa posição, são situações completamente distintas, né? E a gente não está aqui de maneira nenhuma afugentando desse embate, muito pelo contrário, está criando a clareza dele para ver se há necessidade ou não do embate e como, né? Porque é isso que a gente tem que se posicionar e entender. Aí, uma das coisas que chegaram aqui, Marcelo, é assim, ó,
melhor aguardar a regulamentação da Receita ou entrar com mandado de segurança para entrar no PERSE, mesmo com o cadastro sendo cadastrado posteriormente. É o que você já citou, né? Questão de perfil. Pode-se tentar. Pelo menos esta é uma arma que a gente já sabe que é uma exigência da portaria, mas que não está tratada na lei. A lei não fala no cadastro, mas fala na lei do que se considera empresa do segmento turismo. E lá, na lei do turismo, diz que é obrigatório o cadastro. Aqui está o artigo 22 da lei, que define quem é que faz prestação de serviço turístico. Aí diz, os prestadores de serviços turísticos estão obrigados ao cadastro, na forma e nas condições fixadas nesta lei. Obrigados ao cadastro é uma coisa. Obrigados ao cadastro anteriormente ao que está na portaria é outra. Essa é uma discussão. O que é que vale? Ela pode simplesmente dizer, não, calma aí, eu já perdi alguns meses de desoneração, porque eu não estava cadastrada. Ok, aceito. Mas agora eu estou formalmente inserido no setor de serviços turísticos, conforme previsto na lei, e se eu estou cadastrado, é porque o Ministério do Turismo admitiu o meu cadastramento. E se eu estou cadastrado, então a partir de agora eu tenho direito a usufruir do PERSE. Esse é um excelente argumento, que eu acho muito plausível. E ainda tem uma vírgula aí, né, Marcelo, que é o cadastro, na sua concepção, ele não obriga bares e restaurantes a terem o cadastro do cadastro. Ele é facultativo para o segmento, o que é diferente para alguns outros, hotelaria, por exemplo, agências de turismo, outra coisa. Mas para bares e restaurantes, o cadastro é facultativo, desde a sua origem, né? Por isso, provavelmente, que bares e restaurantes foi para o anexo 2. Você vê quantas atividades estão no anexo 1 que, em princípio, não estariam dentro do setor de eventos. Agora, bares e restaurantes, flagrantemente prejudicados pela pandemia, está no anexo 2. Provavelmente, repito, provavelmente, exatamente por aquilo que você falou, que ela não está na lista dos obrigados a estarem cadastrados no cadastro. Ela é facultativa. Então, a portaria, então, disse, olha, você terá o favor, desde que você esteja cadastrado no cadastro antes da vigência da portaria. E aí foi que pegou. Esse antes e depois aí é que poderá ser o grande mote da briga judicial que acontecerá sem nenhuma dúvida. Porque essa referência da portaria ainda quando é de 3 de maio de 2021, ou seja, em 4 de maio de 2021 já estaria fora, e ainda tem essa outra questão que seria 18 de março de 2022, que é quando o veto derruba, né? Pronto. Agora que está em vigor a parte tributária. E aí? Portaria vale? E aí o cadastro tem que ser agora, antes, depois? O fato é, cadastro para o setor de bares e restaurantes, ele será decisivo nessa interpretação. Cadastro antes, pode ser cadastro depois. Ok, já estou cadastrado, passarei a usufruir. E a outra questão é, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Todos poderão usufruir? Ou o Simples Nacional, repito, a quase unanimidade dos tributaristas entende que não poderá. Ou é do Simples e usufrui os benefícios do Simples, ou sai do Simples e vai, então, usufruir os benefícios do PERSE. Essa é uma conta que se poderá fazer em questão de definir para o próximo ano se fica ou se não fica. Mas tudo isso, repito, dependerá dessa regulamentação ou dos opinativos, das soluções de consulta que o fisco vai fazer. Que até agora não se pronunciou, impressionante, até né, Marcelo? Agora não, mas as entidades estão lá pressionando. Mas pois é. Tem outra linha aqui, viu, Luiz, que você poderá, como líder do segmento, levar lá para a nossa Brasel Nacional. É mudar a lei novamente, deixar ela mais clara. Então, onde está aqui o dispositivo do artigo 1º, que consideram-se pertencentes ao setor de eventos? Aí, quando tem assim, realização, comercialização, hotelaria, bota logo bares, restaurantes. Tá bom, pronto. Morreu o assunto, não tem mais negócio de receita, está na lei, a lei tem que ser cumprida. É verdade, a gente está com um trabalho
Desde que isso, na verdade, desde a época dessa negociação do PERSE, quando isso aconteceu lá atrás, a gente conversou sobre isso, quando a gente percebeu que o setor ia ficar ao largo disso, a gente veio, foi essa pressão, foi aí que surgiu os anexos, foram aí que surgiram a questão das portarias. É impressionante, foi aí que a gente, naquele tempo também, já sinalizou a todos aqui, olhe, independente do que aconteça, faça seu cadastro, já deixe isso colocado, isso não tem nenhuma implicação para fiscal, não tem nada, então é uma coisa que pode lhe ajudar lá na frente, porque foi aquele momento que a gente estava buscando alternativas de solução, como a gente continuou buscando o tempo inteiro, né? Então esse é um quadro. Só para pegar esse alinhamento aqui, Marcelo, só para a gente já caminhando, porque eu acho que aí já está bastante ampliada a discussão, mas eu tenho visto muito e tenho recebido muitos questionamentos, entre aspas, de um certo planejamento tributário, achar um caminho, que, primeiras dúvidas, assim, quem estava no Simples migrar para o lucro presumido, ou quem no final do ano desenquadrou por uma questão de faturamento, já foi desenquadrado, seja lá qual seja o motivo, se vale a pena agora sair e ir para o lucro presumido para se beneficiar disso daqui para frente ou não. Como é que você enxerga esse quesito? É porque a uma altura dessa, nós estamos em maio, ou seja, normalmente se define o que se é lucro presumido, lucro real, tudo no início do ano, com o pagamento do primeiro DARF, aquelas coisas. Então, quem está no Simples agora está, quem está no presumido está, quem está no real está. Agora, esse planejamento, repito, eu aguardaria o pronunciamento do fisco. Porque se o fisco ratificar o que nós aqui já estamos dizendo, que as empresas do Simples não têm direito ao PERSE, então não tem nem que discutir esse planejamento. Agora, se o fisco disser que também não tem direito ao PERSE as empresas do lucro presumido, aí é outra conta que se fará. Se no ano que vem ela poderá optar pelo lucro real, será que vale a pena, pelo nível das desonerações, partir para o real e ter os, entre aspas, problemas, os controles que a empresa do lucro real tem? Esse planejamento, amigo, agora não dá para fazer. Agora é aguardar. Porque as luzes começarão a se acender. Seja vindas ou luz ou treva, vinda do fisco em termos de solução de consulta, ou em termos de resposta de indagações, de perguntas e respostas, ou do próprio judiciário. Porque se começarem a pipocar aí entendimento de tribunais, de juízes federais no Brasil todo, enfrentando a questão e resolvendo um ou outro assunto, vai clarear. Afinal de contas, o benefício são de 5 anos. Então tem muito tempo para usufruir do benefício. É melhor a segurança do que depois contrair para si um passivo tributário difícil de ser pago. E aí você já sabe as consequências. Protesto do título, inscrição do CADIM, não pode participar disso, daquilo. É difícil. Não, só para alinhar aqui em respeito também aos que nos consultaram previamente, Marcelo, que aí volta a falar, está perguntando aqui como ficariam as questões das entregas das obrigações acessórias devido ao não pagamento dos tributos federais. Olha, o não pagamento dos tributos federais é como se fosse uma isenção. Então, no final, você vai obviamente apurar PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição, só que vai estar lá algum campo, eu não sei aqui agora de cabeça, mas está lá, alíquota zero, artigo tal, da lei tal. Se ele está usufruindo certo ou errado, isso é um outro problema. Mas para efeito de obrigação acessória é isso. É a mesma coisa de ele ter uma liminar na justiça para não pagar um tributo. Na hora de informar nas obrigações acessórias, ele vai pedir botar imposto com a exigibilidade suspensa, processo número tal. Então, isso não tem problema, não. E volta essa questão, Marcelo, de que se ele aguardou o melhor momento, que pode ser daqui a 1, 2 meses, seja lá que tempo for, e esse período, em tese, ele já estaria podendo desfrutar a partir de 18 de março. E aí recupera esse processo, ou seja, aguardar em tese não dá a ele nenhum prejuízo, né? Não. Prejuízo não. É óbvio que ele, podendo estar desonerado, não pagar PIS, COFINS, óbvio, dinheiro no bolso, caixa. Claro. Mas, se ele não pode agora, mais tarde puder, ele não somente vai parar de pagar dali para frente, como ele poderá, se ele já tiver um direito adquirido, buscar
aquilo que ele pagou indevidamente desde abril de 2022. E aí, via administrativa mesmo, né, nesse caso até, né, Marcelo? Se for esse o reconhecimento, então, por exemplo, se a Receita Federal amanhã disser, não, realmente, quem está no cadastro, independente da época da lei ou não, a partir do cadastro já pode usufruir do benefício. Então, pronto, ok. Aqueles bares e restaurantes que já tinham o cadastro, mas que não se aproveitaram do benefício e pagaram PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, poderão pedir de volta administrativamente, já que a própria Receita reconheceu. Agora, se a Receita não vier desta forma, aí vai ter que ser na briga. E essa questão do lucro real, então, como é que você... Só também que foi uma outra pergunta feita aqui, que ele colocou que pela análise literal do artigo 14 da Lei 9.718, haveria, sim, a obrigatoriedade de adoção do regime de lucro real, tendo em vista que haverá isenção de imposto motivado por benefício fiscal. Foi aquilo que você já levantou, não foi? Acabei de ler exatamente esse dispositivo, que é uma das possibilidades de interpretação por parte da Receita. Uma possibilidade forte, porque, de fato, há uma lei obrigando a ser do lucro real empresa que tenha algum tipo de redução, de isenção ou redução de imposto. E é o caso. É uma clara redução de imposto. Tanto imposto de renda, no caso de imposto, quanto de outros tributos. Mas a lei que fala do lucro real fala de imposto. E é o caso. Então, estamos preparados para uma possível interpretação restritiva da Receita Federal em somente admitir dentro do PERS as empresas do lucro real. É um desafio enorme, né, Marcelo? Eu acho que assim, aquilo... A gente fica com gostinho na boca e não consegue salvar o diabo. Coisa. Não, você sabe que logo que saiu, muitos contadores me procuraram nesse sentido. Luiz, esse negócio é sério mesmo, porque eu nunca vi nada desse porte, desse tamanho, dessa dimensão. E não é à toa que você está colocando de maneira muito clara essa segurança no sentido de aguardar regulamentação restritiva, porque é da natureza quase que do processo que a gente já viveu aí em experiências o tempo inteiro nesse mesmo volume, né? E olha com coisas de impacto muito menores do que essa, né? É isso aí, compadre. Não tem jeito. Bora aguardar um pouquinho. Bora, vamos. Quem quiser participar, tenta a briga, mas o melhor caminho, por enquanto, é ficar antenado, ver o que é que o Brasil está decidindo, ver o que o judiciário aqui e ali está deliberando, mas com muita prudência, porque isso poderá representar um passivo difícil de ser resolvido mais adiante. Maravilha. Eu acho assim, e volto a frisar, Marcelo, assim, porque a gente sabe do pragmatismo do raciocínio empresarial, que numa hora dessa ele quer uma situação, né, quer chegar o preto no branco, ou zero é um. E a gente realmente está trazendo esse diálogo abertamente para mostrar o que a gente, né, trouxe nesse papo todo que nós tivemos aqui, a complexidade e as variáveis, e olha que a gente está fazendo um recorte apenas de bares e restaurantes. Né? Esse negócio é muito mais ampliado do que essa discussão que a gente está levando. Então, e trazer essa informação também dessa confusão generalizada que está instalada é uma obrigação e é uma informação valiosa, porque é aquilo que você falou, para não se meter em aventuras que possam gerar aí passivos, que vão gerar situações dificílimas de serem gerenciadas. E a gente consegue aguardar um pouco, é uma prudência, não se perderá o direito, se poderá recuperar o tempo que dessa está ainda titubeando em qual atitude efetiva vai ser tomada, mas a gente vai fazer isso com uma segurança maior e com a estabilidade maior. E como você falou, em termos associativistas, buscar o que a gente tem buscado o tempo inteiro, clareza na legislação, nesse aspecto de alteração de legislação, de buscar também a Receita para conseguir clarear esses entendimentos. E outra linha, como você comentou, é essa possibilidade de judicialização, mas aí num efeito que vai de acordo. E aí é importante que as pessoas tenham essa clareza, Marcelinho, né, que é que você sempre traz, é que nesse momento a associação, uma entidade associativista, ela não pode se colocar dessa forma generalizada, porque o perfil não é generalizado.
Então não é uma ausência de atividade ou de indução é aquilo que a gente está falando, nós estamos lhe prestando o melhor serviço, que é analisar a sua situação específica para propor a você o melhor encaminhamento que você possa dar, né? E o guarda-chuva está ampliado nesse sentido. Essa clareza que eu queria que você sinalizasse aqui para a gente finalizar. Sim, exatamente. Não, de qualquer forma, se vale mais um conselho, você até já deu, é de que, olha, se é algo que não é tão custoso assim, cadastre, né? O bar e restaurante, cadastre no Cadastro, que se essa for a direção da Receita Federal, vocês já estarão cadastrados. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente pode analisar juntos a possibilidade de uma medida judicial aí, da Brasel, neste ponto apenas do cadastro. Seria necessário o cadastro, se ele seria antes ou depois, quem sabe, podemos analisar, porque aí sim, sob este aspecto do cadastro ser prévio, poder ser posterior, a gente não está envolvendo aí quem é do Simples, né? Nada disso. Poderá vir uma decisão judicial dizendo que as empresas que se cadastraram depois também podem ter, a partir dali, a desoneração tributária. Mas o fato é, quem poderá? Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Isso daí, pelo menos isso, é importante que a Receita se manifeste. Que realmente é fundamental para a gente poder fazer uma ação judicial, um guarda-chuva, e a gente discutir algo de forma legítima. Porque senão não adianta. Discutir e depois não vai poder usar. Maravilha, meu amigo. Eu brinco que quando eu crescer eu quero ser igual a você e lhe agradecer pela sua presteza de sempre, sua clareza, né, sua parceria e a gente sempre caminhando nessa jornada aí. Tomara que esse universo se clareie o mais rápido possível, né, Marcelo? Porque tudo isso é um momento aflitivo para todo mundo, né, cara? E acaba gerando situações de dificuldade, imagina, né? Você com créditos dessa monta e ao mesmo tempo débitos de outra monta, apertando os boletos chegando e a dificuldade de traçar. Mas a gente está com isso reiniciando as nossas lives aqui. Com certeza a gente vai voltar nesse tema, ainda tem muitos outros temas a serem abordados, porque agora foi uma chuva de transações tributárias, de situações que a gente tem a lidar com o assunto. Sei que conto com você, quero lhe agradecer a sua participação e deixar aí você finalizar com seus agradecimentos finais e a nossa gratidão por essa parceria e amizade que a gente está aí há anos batalhando e fazendo juntos. Obrigado, viu, Marcelo? Estou aqui sempre às ordens, meu amigo. Sempre às ordens da Brasel. Estou aqui, sou seu comandado. Você é um grande líder daqui da Brasel e de várias outras associações que a gente sabe que a gente trabalha junto. Então, é verdade. É isso mesmo. Nós estamos aqui cumprindo essa obrigação de informar, de clarear as ideias e para tomar a melhor decisão possível. Conte sempre comigo, sempre às ordens. Maravilha, Marcelão. Obrigadão por tudo, meu amigo. Tudo de bom. Obrigado a você que nos assistiu, que está aí conosco. Nossa nova temporada se abrindo honrosamente com o nosso doutor Marcelo. A gente se vê em frente. Um forte abraço, uma boa noite e até mais. Tchau, tchau.